Oi gente, eu sou a Ju da 10 Crochê, sejam muito bem-vindos a mais um passo a passo aqui no canal. Hoje eu resolvi transformar a bolsa Florença que vocês amaram em uma mochila. E o resultado foi a mochila Florença. Uma mochila de crochê belíssima e super estruturada. E o melhor é que ela é mais simples de fazer do que parece. Eu tenho certeza que você vai amar essa aula. Para me ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas que também amam fazer crochê, já deixa aqui o seu like e um comentário aqui embaixo. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma aula gratuita. E para quem quiser apoiar os meus vídeos semanais, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. Além de me ajudar, você também recebe benefícios exclusivos. Agora vamos às medidas da nossa mochila. De comprimento, a mochila ficou com 28 centímetros e de altura 24 centímetros. Para produzir, vou utilizar fio barbante 6 nessas três cores, aqui antes de produzir a bolsa e aqui depois que eu terminei, quantidades na descrição e na tela. Agulha 3,5, alça regulável para mochila, 2 botões de 2 centímetros de diâmetro e a minha etiqueta. Vamos começar pela base, fazendo uma laçada inicial e 37 correntes. 37 correntes e o cordão ficou com 23 centímetros. A primeira carreira será trabalhada atrás do cordão de correntes, nessas laçadas que a gente tem aqui atrás. Eu pulo a primeira, começo aqui na segunda e trabalho ponto baixo. São 36 pontos baixos até o final. Terminei a primeira carreira com 36 pontos baixos. Aqui vamos trazer esse fio aqui para cima para facilitar o arremate. A gente vai crochetar a próxima carreira já escondendo esse fio. No final da carreira faz uma corrente, vira o trabalho, a corrente não conta como um ponto, ok? Vamos pular. Venho no primeiro ponto. Normalmente esse fio está aqui para a gente ir arrematando, tá? E eu faço aqui ponto baixo. Vamos seguir trabalhando pontos baixos, normais, até o final. 36 pontos novamente. Completei a segunda carreira, faço uma corrente, viro o trabalho. A corrente não conta como um ponto, ok? Eu venho no primeiro ponto e sigo trabalhando pontos baixos. Aqui, a gente vai fazer um trabalho de ponto baixo vai e vem, mantendo 36 pontos baixos por carreira. E eu vou fazer um total de 14 carreiras. Completei as 14 carreiras de ponto baixo vai e vem. Até o momento, a base está com 24 centímetros de comprimento por 8 de largura. Aqui agora, eu vou fazer uma corrente, cortar o fio e puxar tudo. Vou fazer outra parte dessa exatamente igual, porque eu quero uma base muito reforçada, eu quero uma base muito firme. Então, eu fiz duas partes iguais e agora eu vou crochetar uma na outra para que a base da mochila fique bem firme e ela suporte bastante peso. Esse fiozinho que a gente puxou, eu vou deixar ele aqui para costurar em cima dele, tá? E aqui, nessa que tá com o fio do novelo que eu não cortei, eu vou fazer uma corrente, junta a sua base assim, para você ver que é tudo igual, os finais são todos iguais, certo? Eu vou entrar nesse mesmo ponto, no mesmo lugar que eu fiz o último ponto, e vou pegar aqui também, vou entrar nas duas no mesmo lugar do último ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, para juntar aqui, a gente vai seguir um padrão. Vamos fazer pontos seguindo as linhas divisórias, essas linhas divisórias aqui. No final delas, eu vou entrar assim, ó. Bem aqui, pegando as duas partes. Vem seguindo a linha divisória, aqui no final eu entro, pegando as duas partes.
E seguindo essa linha aqui, no final, entre essa laçada e essa, eu entro também dos dois lados, olha só. Entre essa e essa, eu entro aqui dos dois lados. Então, depois desse ponto que a gente fez, a gente vem seguindo essa linha divisória e entra aqui no final. Faz aqui um ponto baixo. Depois, entre essa laçada e essa, e aí repete. Depois desse primeiro ponto, são 11 pontos baixos. Fiz aqui os 11 pontos baixos. Depois desse primeiro ponto, que é da quina, eu vou colocar um marcador nesse primeiro ponto. Então, aqui foi o último ponto da carreira, a corrente, esse foi o primeiro ponto, e aqui depois eu fiz 11 na lateral. Vai ficar sobrando o último ponto aqui. Nesse último ponto, eu vou fazer a quina. Bem aqui, eu vou fazer a quina, eu vou colocar 3 pontos baixos juntos. 1, 2, mais 1, 3. E esse terceiro ponto, ele vai ficar em cima do primeiro ponto desse lado, ó. Esse ponto que tá aqui, a gente vai excluir ele, tá? Porque eu vou fazer o terceiro ponto aqui agora bem em cima dele. Agora, para trabalhar desse lado, a gente vai ignorar esse primeiro e vou começar pelo segundo, no segundo ponto aqui, dos dois lados, ok? Fazendo ponto baixo ainda. A gente trabalhou 36 pontos, certo? Eu pulei o primeiro, ignorei o primeiro e vou ignorar o último também. Então, eu vou fazer 34 pontos baixos aqui. Vem trabalhando 34 pontos baixos e vai sobrar, como eu falei, o último ponto. O último ponto daqui e o último ponto da outra peça vai sobrar, ok? Agora, a gente vai trabalhar desse lado e a quina vai ser feita na mesma direção que a gente fez essa, seguindo essa direção aqui, bem aqui no final. São 3 pontos baixos juntos. Três pontos baixos juntos. Agora, vamos trabalhar 11 pontos aqui, a mesma quantidade de pontos que a gente fez aqui. Os pontos são basicamente feitos nos mesmos lugares também. Você vai seguir essa linha divisória e aqui no final vai entrar. Vem seguindo a linha divisória, aqui no final, entra. Olhando assim de cima, é aqui. E entre a linha divisória, seguindo essa fileira de gominho aqui no final, entre o penúltimo e o último, eu entro. Olhando de cima, olha só onde é que é. E olhando por aqui, entre essa e essa, eu entro bem aqui. São 11 pontos, o primeiro é na direção da linha divisória. Depois, na direção dessa fileira de gominho. E aí, repete. Onze pontos baixos, agora cheguei na quina. Aqui, vamos fazer a quina. Entra com a agulha nas duas peças e faz aí 3 pontos baixos juntos.
Lembrando que o último ponto da quina vai ficar em cima desse primeiro ponto do lado de cá. Por isso que a gente pula ele depois. 3 pontos baixos juntos. E aí, agora a gente trabalha aqui em cima, pulando o primeiro, vem aqui no segundo de cada lado e faz 34 pontos baixos. Um detalhe importante é que se você quiser deixar a sua base ainda mais firme, você pode colocar aqui no meio um pedaço de tela plástica, pode ser uma placa de EVA cortadinha, pode ser um PVC rígido, um acetato, ou pode ser também manta acrílica. 34 pontos baixos. Agora, para encerrar a nossa quina, faltam 2 pontos. Nós colocamos 3 pontos baixos em todas as quinas, né? Falta agora fazer a mesma coisa nessa daqui. Eu já coloquei eu iniciei com um ponto, então eu venho no mesmo lugar desse primeiro ponto aqui onde está o marcador e faço 2 pontos baixos. E assim, a gente encerra a nossa base. De medida final, a nossa base ficou com 25 centímetros de comprimento por 9 de largura. Essa parte aqui vai ser a parte de baixo da bolsa, eu vou subir assim, ok? Então, aqui é onde está o primeiro ponto, eu vou tirar o marcador. Entro com a agulha nesse ponto e faço um ponto baixíssimo nele. Faço uma corrente. Agora venho aqui no mesmo ponto, só na laçada de trás, e faço o primeiro ponto baixo da primeira carreira de subida. E vou seguir trabalhando pontos baixos só na laçada de trás a volta inteira. Vamos fazer 103 pontos no total. Estou completando aqui a primeira carreira de ponto baixo, eu já fiz 100 pontos. Faltam 3, né? São 103, vim fazer os últimos aqui junto com você. Esse aqui é o 101, pontos folgadinhos, tá? Esse aqui é o 102. E aqui, nesse fechamento, eu vou fazer mais um, bem aqui, ó. Só na laçada de trás. Eu faço o ponto 103, assim a gente fecha aqui direitinho. Encerramos então a primeira carreira com 103 pontos baixos. E agora, até a troca de cor, a gente vai seguir direto sem encerrar carreiras. Vamos começar então a segunda carreira. Identifica o primeiro ponto que você fez e entra no centro dele. A gente vai trabalhar pontos baixos centrados a partir de agora. Esse aqui é o primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira. Vou colocar o marcador nesse primeiro ponto para facilitar a visualização no vídeo, tá? E sigo. Venho no ponto seguinte, no centro do ponto baixo. E faço um ponto baixo centrado. No ponto seguinte, aqui está o ponto baixo, venho no centro, eu entro no centro e atrás eu também saio no centro do ponto, olha só. É ponto baixo centrado. Vou dar a volta completa desse jeitinho, fazendo pontos baixos centrados em cada ponto que eu fiz na carreira anterior. São 103 pontos baixos centrados no total. Estou chegando aqui no final, vou fazer o ponto 102, ponto baixo centrado. E o último, o 103. 103 pontos baixos centrados aqui na segunda carreira da minha bolsa. E agora é só seguir. Vou tirar o marcador do primeiro ponto, entro com a agulha no primeiro ponto baixo centrado que eu fiz,
Faço outro ponto baixo centrado. Vou colocar um marcador aqui, somente para eu saber que toda vez que eu passar por ele, dando a volta completa, significa que estou iniciando uma nova carreira. Agora vou seguir trabalhando, subindo a minha peça, e como eu vou trocar de cor, eu vou até a carreira 15. Completei aqui 15 carreiras. Olha só como que tá a nossa bolsa até o momento, mais ou menos aqui com 8 centímetros de altura. E aqui agora eu vou trocar de cor. Vou pegar o fio cru, vou entrar com a agulha aqui, ó. Vou laçar o fio novo. Venho no ponto seguinte e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou trabalhar com pontos baixíssimos a volta inteira, ok? Então, a carreira 16, a primeira carreira da troca de cor, será de pontos baixíssimos. O fio verde a gente pode cortar e puxar ele todo aqui para trás, ó. Só puxar aqui. E pronto. Bem, eu vou seguir aqui fazendo pontos baixíssimos até dar a volta completa. Dei a volta completa fazendo 103 pontos baixíssimos. Agora, a gente vai emendar, continuar trabalhando os nossos pontos baixos. Eu vou entrar com a agulha no meio do ponto baixíssimo, bem aqui no meio, passando aqui, ó, por isso aqui tudo. A gente pode deixar esse fio aqui para ir arrematando, tá? E vou fazer o primeiro ponto aqui, primeiro ponto baixo da carreira 17. E sigo trabalhando assim, ó, venho no meio do ponto baixíssimo, passo aqui nesse grupo de pontos, deixo esses dois fios aqui, né? E faz o ponto baixo. Ok? Eu vou seguir desse jeitinho a volta inteira. São 103 pontos baixos. Vou fazer aqui o ponto 103, o último ponto baixo da carreira, e a partir daqui a gente segue emendando. Venho no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, entro no centro dele, agora a gente volta a trabalhar com ponto baixo centrado, no centro do ponto baixo, igual a gente trabalhou aqui embaixo, né, esse tempo todo, e segue. Tudo bem? Eu ainda vou trocar de cor mais vezes desse mesmo jeitinho, fazendo uma carreira de ponto baixíssimo, depois uma carreira de ponto baixo entrando no meio do ponto baixíssimo e aí depois voltando a trabalhar com ponto baixo centrado. No total, eu vou fazer 48 carreiras aqui na mochila. Eu completei aqui as 48 carreiras exatamente da forma como eu deixei escrito e ainda está escrito aí na tela. Eu parei porque de altura eu já tenho 24 centímetros. Aqui, então, eu posso cortar o fio, puxar tudo, pulo o ponto seguinte, vou no outro, volto para dentro do último ponto que eu fiz, traz o fio aqui para dentro. Esse fio aqui agora eu arremato aqui dentro e já vou tirar também o marcador. Pronto, terminei de arrematar e agora podemos fazer a aba da nossa mochila. Vamos começar a aba com uma laçada inicial e 7 correntes. Sete correntes, vou trabalhar a primeira carreira atrás do cordão de correntes, nessas laçadas que temos aqui atrás. Eu pulo a primeira, venho na segunda e trabalho ponto baixo. Vou fazer 5 pontos baixos nessas laçadas aqui atrás, até sobrar só uma lá no final.
5 pontos baixos, sobrou uma laçada aqui no final. Nessa laçada, eu vou colocar 4 pontos para fazer aqui uma curvinha. Então, nesse mesmo lugar, eu vou fazer 4 pontos baixos. Vou fazer 2 primeiro. E os outros 2, para completar os 4, eu vou fazer no mesmo ponto, só que ao invés de entrar aqui, eu vou pegar a laçada de trás, olha só. Então, ao invés de entrar aqui no ponto, eu vou entrar só na laçada de trás dele, porque agora eu já vou trabalhar para cá. Então, faço mais 2 só nessa laçadinha de trás. 4 pontos no total. E agora volto trabalhando na laçada de trás ainda, 5 pontos para encerrar a primeira carreira. Terminando essa primeira carreira com 14 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho, a corrente eu pulo, venho no primeiro ponto e começo a segunda carreira com 5 pontos baixos. Depois dos 5 pontos, eu vou fazer um aumento no ponto seguinte. Então, vou colocar 2 pontos baixos juntos. No ponto seguinte, eu faço um ponto sozinho. No ponto seguinte, eu faço outro aumento, 2 pontos baixos juntos. No ponto seguinte, outro ponto baixo. E agora, só sobraram 5 pontos para eu trabalhar. Eu faço um ponto baixo em cada um. E assim a gente vai terminar essa carreira, a carreira 2, com 16 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Carreira 3, a corrente eu pulo, sempre pulo a corrente, tá? Começo no primeiro ponto e eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 6 pontos baixos, no ponto seguinte, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos, no mesmo ponto. Depois dos 3 pontos, eu faço 2 pontos sozinhos, um aqui e outro do lado. Agora, faço 3 pontos baixos juntos. E para encerrar, 6 pontos baixos. Termino a carreira 3 com 20 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Carreira 4, eu começo com 7 pontos baixos. 7 pontos baixos, no ponto seguinte, eu faço 3 pontos juntos. Agora, até chegar nessa outra ponta, eu faço 4 pontos baixos. E agora eu retorno com 3 pontos baixos juntos. E depois 7 pontos baixos, de um em um até o final. Termina a carreira 4 com 24 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Carreira 5, eu começo com 8 pontos baixos. Fiz os 8 pontos, cheguei aqui no primeiro canto. Eu faço 3 pontos baixos juntos. É assim que a gente está dando o formato da nossa aba. Agora, até chegar na outra ponta, eu trabalho 6 pontos baixos, de um em um. Cheguei na outra ponta,
faço 3 pontos baixos juntos. E para encerrar, da mesma forma que eu comecei, 8 pontos baixos até o final. Terminando a carreira 5 com 28 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Carreira 6 eu começo com 9 pontos baixos. Depois dos 9 pontos, chego aqui no primeiro canto e nele eu faço 3 pontos baixos juntos. Agora, até a outra ponta, são 8 pontos baixos. Cheguei na ponta, faço 3 pontos baixos juntos. E para encerrar, da mesma forma que eu comecei, 9 pontos baixos até o final. Terminando a carreira 6 com 32 pontos baixos. Mas aqui eu vou trocar de cor. Então, eu vou desfazer o último ponto e vou fechar ele com a cor nova. Faz a corrente e vira o trabalho. Posso cortar aqui o verde. Começo a carreira 7 com 10 pontos baixos. 10 pontos baixos. No ponto seguinte, eu coloco 3 pontos baixos juntos. Agora, dessa ponta até a outra, eu trabalho aqui 10 pontos baixos. Já cheguei aqui nessa ponta, faço 3 pontos baixos juntos. E volto, agora até encerrar, com 10 pontos baixos, de 1 em 1 até o final. Terminando a carreira 7 com 36 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Carreira 8 eu começo com 11 pontos. Fiz os 11 pontos, cheguei aqui no cantinho, eu faço 3 pontos baixos juntos. Agora, até a ponta de cá, são 12 pontos baixos. Já cheguei na ponta de cá, faço 3 pontos baixos juntos. E aí, para encerrar a carreira, 11 pontos baixos, de 1 em 1 até o final. Termino a carreira 8 com 40 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Carreira 9, eu começo com 12 pontos baixos. 12 pontos baixos, cheguei aqui nesse cantinho, faço 3 pontos baixos juntos. Agora, até a outra ponta, são 14 pontos baixos. Já cheguei aqui na outra ponta, eu faço 3 pontos baixos juntos. E para encerrar a carreira, volto trabalhando 12 pontos baixos aqui no final. Termino a carreira 9 com 44 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Carreira 10, começo com 13 pontos baixos. Pontos baixos, cheguei aqui no primeiro canto da peça, faço 3 pontos baixos juntos. Agora, até o outro canto, são 16 pontos baixos. Já cheguei aqui no outro canto, eu faço 3 pontos baixos juntos. E para encerrar a carreira agora, só faltam 13 pontos baixos até o final.
Terminando a carreira 10 com 48 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Carreira 11, eu começo com 14 pontos baixos. 14 pontos baixos, aqui no próximo ponto, que é o canto, eu faço 3 pontos baixos juntos. Agora, vou trabalhar pontos baixos até o próximo canto. São 18 pontos baixos até lá. Depois dos 18, eu faço 3 pontos baixos juntos. E para encerrar a carreira, 14 pontos baixos até o final. Finalizando a carreira 11 com 52 pontos baixos. Faz uma corrente, vira o trabalho, começa a carreira 12 com 15 pontos baixos. Depois dos 15 pontos, eu faço 3 pontos baixos juntos. E aí, preciso fazer pontos baixos até o próximo cantinho. São 20 pontos baixos até aqui. Fiz os 20 pontos, cheguei aqui no outro cantinho. Eu faço 3 pontos baixos juntos. E para encerrar a carreira, faltam 15 pontos baixos. Terminando a carreira 12 com 56 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Carreira 13, eu começo com 16 pontos baixos. 16 pontos baixos, no ponto seguinte, eu faço 3 pontos baixos juntos. Desse canto até o outro, são 22 pontos baixos. Vinte e dois pontos baixos, no próximo ponto eu faço 3 pontos baixos juntos. E aí, para encerrar a carreira, eu volto com 16 pontos baixos até encerrar. Terminando a carreira 13 com 60 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho, começo a carreira 14 com 17 pontos baixos. 17 pontos baixos, nesse primeiro ponto aqui de canto, eu faço 3 pontos baixos juntos. Agora, até o outro canto, até aqui, são 24 pontos baixos. 24 pontos baixos, cheguei aqui nesse outro canto, eu faço 3 pontos baixos juntos. E agora, para encerrar a carreira, 17 pontos baixos, de um em um até o final. Vamos terminar a carreira 14 com 64 pontos baixos. No final, eu faço uma corrente, viro o trabalho, carreira 15, eu começo com 18 pontos baixos. 18 pontos baixos, cheguei aqui no primeiro canto, eu faço 3 pontos baixos juntos. Agora, desse canto até o outro, são 26 pontos baixos. 26 pontos baixos, agora faço 3 pontos baixos juntos. E para encerrar a carreira, 18 pontos baixos até o final. Terminando a carreira 15 com 68 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Carreira 16, eu começo com 19 pontos baixos. 19 pontos baixos, agora faço 3 pontos baixos juntos.
Preciso trabalhar pontos baixos até o próximo canto, são 28 pontos baixos agora. Fiz os 28 pontos, cheguei no canto. Nesse outro canto, eu faço 3 pontos baixos juntos. E aí, para encerrar a carreira agora, 19 pontos baixos. Eu termino a carreira 16 com 72 pontos baixos. E aqui eu vou trocar de cor novamente. Então, aqui eu vou desfazer o último ponto e fechar com a nova cor. Ajeita, faz a corrente. Esse aqui eu vou cortar. Viro o trabalho. Carreira 17, eu começo com 20 pontos baixos. Vinte pontos baixos, agora faço 3 pontos baixos juntos. De uma ponta até a outra, eu trabalho agora 30 pontos baixos. Depois dos 30 pontos, eu faço 3 pontos baixos juntos, aqui no outro canto. E para encerrar a carreira, agora 20 pontos baixos até o final. Terminamos a 17 com 76 pontos, faz a corrente vira o trabalho e inicia a carreira 18 com 21 pontos baixos. 21 pontos baixos, faço 3 pontos baixos juntos, aqui no ponto seguinte. Agora, até o outro canto, são 32 pontos baixos. 32 pontos baixos, cheguei aqui no outro canto, eu faço 3 pontos baixos juntos. E para encerrar a carreira agora, 21 pontos baixos até o final. 21 pontos baixos, encerrando a carreira 18 com 80 pontos no total. Agora eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho, começo a carreira 19 com 22 pontos baixos. Vinte e dois pontos baixos, agora faço 3 pontos baixos juntos. E nessa carreira já vamos deixar o espaço dos botões. E para esse botão de 2 centímetros, eu preciso de 3 pontos, olha só. 3 pontos é o suficiente. Então, depois de fazer os 3 pontos juntos aqui nesse canto, eu vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2, 3 correntes, pulo 3 pontos, 1, 2 e 3, venho no quarto ponto e faço um ponto baixo. Esse aqui é o espaço do primeiro botão. Aqui são 24 pontos. Eu fiz 1, 2, 3, 24 pontos baixos, 3 correntes, pulo 3 pontos, 1, 2 e 3, venho no outro, faço um ponto baixo, no outro, mais um ponto baixo. Então, fiz 2 pontos baixos. Agora, eu faço 3 pontos baixos juntos para fazer esse canto. E para encerrar a carreira, da mesma forma que eu comecei, 22 pontos baixos até o final. Terminei a carreira 19 e agora, para finalizar a aba, vou fazer pontos aqui em cima. Mas antes, vou arrematar todos esses fios e já retorno. Pronto, terminei de arrematar. Podemos continuar agora aqui em cima com a peça mais limpa, né? Primeiro, eu vou fazer uma corrente. Vamos fazer pontos seguindo essa linha divisória. Essa linha aqui, ó, que separa as carreiras, tá vendo? De 2 em 2. No final dela, eu vou entrar com a agulha pegando 2 laçadas.
Seguindo a linha divisória, no final dela eu pego 2 laçadas, ok? E, seguindo essa fileira aqui, que tem essas laçadinhas, no final, entre a penúltima e a última, eu entro. Ó, vem seguindo aqui, aí no final, entre a penúltima e a última, eu entro. Ok? Não esquece de fazer a corrente, e aí eu começo aqui, ó. Na direção da primeira linha divisória, eu pego as 2 laçadas aqui no final e faço um ponto baixo. Agora, venho aqui entre a penúltima e a última e faço outro ponto baixo. E eu repito. Na linha divisória, pego as 2 do final. Depois, vou entre essa laçada e essa. Fiz 4 pontos, vamos fazer 17 aqui nessa primeira parte. Dezessete pontos baixos, e aí repara que eu cheguei bem aqui nessa linha do meio, olha só. Do lado de cá, volto trabalhando com 17 pontos. Olha só, vem seguindo a linha divisória e entra no final. A linha divisória entra no final. Entre as linhas divisórias tem essas carreiras aqui, certo? Lá no final, entre a penúltima e a última, eu entro. Entre a penúltima e a última, eu entro. Entre a penúltima e a última, eu entro. O primeiro ponto é aqui, seguindo a linha divisória, entro aqui no final. O segundo, eu entro entre essa laçada e essa, bem aqui. E daí repete, no final da linha divisória e entre essas 2 laçadas aqui. Eu fiz 4, são 17. O ponto 17 vai ser aqui na última linha, na direção da última linha divisória, exatamente igual foi o primeiro, na direção da primeira linha divisória. Aqui para fechar, aqui a gente fez uma corrente e aqui para fechar vai ser o arremate. Então, eu posso cortar o fio, puxar tudo, entro com a agulha no primeiro ponto desse lado de cá e volto para dentro do último ponto que eu fiz. Ajeita e eu vou arrematar esse fio aqui atrás. Terminei de arrematar, minha aba ficou pronta, 24 centímetros de comprimento por 16 de altura. Agora, então, vamos fazer a junção da aba no corpo da peça. Dobra a sua peça ao meio certinho, Aqui é a parte que vai ficar atrás da bolsa, tá? Então, decide a sua frente, a minha frente vai ser essa. Então, viro aqui para trás, aqui é a parte de trás e aqui a minha aba. Eu vou centralizar. Aqui eu vou começar a trabalhar na corrente, ok? Na corrente que a gente fez para iniciar o contorno final. E eu vou trabalhar na terceira carreira, de baixo para cima. 1, 2 e 3. Então, nessa terceira carreira... 1, 2 e 3. E aqui no final vai ser o arremate. Então, eu vou desse ponto até esse. Aqui a gente vai trabalhar pegando o ponto normalmente, começando pela corrente, terminando no arremate. Aqui vou trabalhar na terceira carreira. 1, 2 e 3, olha só. A terceira carreira é essa. Eu vou entrar aqui embaixo do ponto baixo, olha só. Entre a terceira carreira e a quarta. Tanto faz entrar aqui como entrar aqui. O importante é seguir a linha, é seguir a direção, ok? A gente se baseia pela aba para ficar mais fácil. Tudo bem? Então, eu vou entrar com a agulha aqui e aqui onde eu marquei. Laço o fio aqui embaixo. Deixo um pouco aqui, ó, para poder depois arrematar, ok? Venho no ponto seguinte
e entro aqui do lado. A mesma direção, ok? Laço o fio aqui embaixo, trago e faço o primeiro ponto baixíssimo de junção. Venho no ponto seguinte, coloco a aba na posição que ela vai ficar e apenas entro na direção. O importante é estar exatamente entre a terceira carreira e a quarta. Aqui embaixo, laço, trago e faço o ponto baixíssimo. E assim eu vou prendendo a aba. Cheguei aqui no final para fazer o último ponto. No total, eu fiz 35 pontos baixíssimos. Aqui eu posso cortar o fio, puxar tudo, pulo o ponto seguinte e vou no outro, só para fazer um arremate simples, e volto para dentro aqui do último ponto baixíssimo, assim. E aqui agora eu vou arrematar aqui esses dois fios. Esse daqui é só trazer. Ele tá aqui, é só entrar com ele pra cá. E aí, vou arrematar esses dois fios aqui. Vamos agora fazer a alça de mão. Deixa um pouco de fio pra gente poder costurar depois, ok? E aí, eu faço uma laçada inicial e 5 correntes. Venho na penúltima corrente que eu fiz, faço ponto baixo e sigo trabalhando pontos baixos até o final. Se eu fiz 5 correntes e pulei a última aqui, então são 4 pontos baixos, ok? 4 pontos baixos, faz uma corrente, vira o trabalho. A corrente a gente pula, ela não conta como um ponto. Eu vou seguir trabalhando pontos baixos normais. 4 pontos novamente. Faz uma corrente, vira o trabalho e segue. A gente vai fazer um trabalho de ponto baixo vai e vem, mantendo 4 pontos baixos por carreira. Eu vou fazer um pouco mais que 20 centímetros. Completei aqui 38 carreiras, fiquei com 23 centímetros. Aqui no final vou fazer uma corrente, deixa um bocado de fio para fazer a costura e puxa tudo. Eu vou prender essa alça aqui, ó. Basicamente aqui. O tamanho tá ótimo, mas lembra que no uso ela vai ceder um pouco, tá? Então vai ficar um pouco maior. E aqui eu vou prender costurando, ok? É só posicionar e costurar. Além de costurar aqui embaixo, aproveitando aqui os pontos de junção da aba, eu vou costurar aqui também, ok? Toda essa parte aqui eu venho costurando. Pronto, tudo costuradinho, todo esse início aqui costurado. Agora, vou fazer a costura desse outro lado da mesma forma e arrematar as sobras. Pronto, terminei de costurar e já arrematei. Agora, coloco a minha bolsa do jeito que ela vai fechar. Se quiser, você pode passar uma argola articulada aqui para deixar fechadinho por enquanto, para poder achar o lugar de costurar os dois botões. E vou fazer a costura utilizando linha Zita, ok? Você pode utilizar linha Zita, linha invisível ou a linha de sua preferência. Pronto, costurei os botões e também já coloquei a minha etiqueta. Agora, a gente vai fazer um detalhe
para poder prender a alça da mochila. Essa daqui é a alça da mochila e essa parte que tem essa argola articulada é para prender aqui, assim. Mas eu não quero colocar argola articulada direto no corpo da mochila para não ficar puxando, para não ficar repuxando a peça. Então, eu fiz uma pecinha igual isso aqui, igual essa parte aqui. Foram 5 correntes, depois vim subindo 4 pontos baixos por carreira e no total eu fiz 8 carreirinhas. Ficou bem pequenininho, tá? A ideia é dobrar, sabendo que vai ter um espaço aqui no meio para passar a argola articulada, ok? Eu vou fazer uma corrente. Então, eu venho no primeiro aqui, no primeiro do outro lado, faço um ponto baixíssimo, no segundo, no terceiro e no quarto, no último. Eu vou fazer uma corrente, deixa fio para fazer a costura e corta. Aqui a gente pode puxar tudo e vou costurar exatamente aqui nesse centrinho. Pronto, terminei de costurar e já passei aqui a argola articulada. E agora eu vou te mostrar como que eu fiz essa partezinha aqui de baixo, porque a minha alça ela vem assim, ó. Essa parte de baixo é um mosquetão e essa argola aqui que é fechada. Então o que que eu fiz? Eu fiz a mesma pecinha, 5 correntes, 4 pontos baixos, mas aqui eu fiz 4 carreiras apenas. No final da quarta carreira eu faço uma corrente, pego essa pecinha, passo aqui dentro, assim, porque eu vou crochetar assim, ó. E volto aqui, fazendo 4 pontos baixíssimos, de um em um, até fechar essa ponta. Fiz os 4 pontos baixíssimos, faço uma corrente, deixa fio, corta, puxa tudo e costuro esse pedacinho aqui também. Eu já costurei esse aqui basicamente nessa direção. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou cuidar só para fazer na mesma carreira. E aqui a gente faz uma costura bem firme, vou e volto algumas vezes para garantir que fique bem preso. Depois de costurar, a gente prende as alças. Olha só, vai ficar desse jeitinho aqui. Vamos agora fazer o enforcador. Você vai separar 3 metros de fio e aí faz a laçada inicial. Aqui tem 3 metros de fio e aí eu fiz a laçada inicial. Aqui é o fio que eu separei, 3 metros, e aqui é o fio do rolo, fio do novelo. Eu pesco o fio que eu deixei separado, assim, laço o fio do novelo e trago. Olha só, a gente passa esse fio aqui em cima da agulha, assim. E daí laço o fio e traz. Passo o fio aqui em cima, laço e trago. Esse é o movimento. Ó, você pode pescar ele assim, trazer e fechar o ponto. Pesca ele aqui, traz e fecha o ponto. Assim como pode ajudar com a sua mão. A ideia é fazer esse cordãozinho aqui, ó. Eu quero fazer mais ou menos 80 centímetros de enforcador. Então, eu vou seguir desse jeitinho até lá. Pronto, já cheguei aqui com 80 centímetros de enforcador. Sobrou esse fiozinho aqui, ó, daqueles 3 metros que a gente deixou separado. Aqui eu vou cortar, vou fazer uma corrente e puxar tudo. E essas duas pontas aqui eu vou dar um nó. E aí é só passar na mochila.
Depois, para arrematar a ponta, eu só vou dar um nozinho. Você pode colocar uma ponteira se desejar, ok? E pronto, a nossa mochila de crochê em barbante ficou pronta. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo que eu trouxe aqui no canal. Não vá embora antes de deixar o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber todas as aulas gratuitas com antecedência. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!